Jujutsu Kaisen está de volta com a sua terceira temporada, que já chegou estreando com 2 novos episódios brabíssimos, mostrando o visual dos personagens novos que a gente já conhece e apresentando alguns outros personagens. E é claro que eu precisava voltar aqui e comentar mais sobre o visual desses personagens, que tá sensacional. Olá, meus nobres, eu sou o Júnior, o costureiro nerd. Eu faço, ajusto e reparo roupas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez mais um vídeo, de Jujutsu Kaisen, porque caso você já acompanhe o meu conteúdo, eu já lancei um vídeo lá no meu outro canal. E esse aqui serve justamente para complementar o conteúdo que eu já fiz e acrescentar algumas coisas, corrigir umas coisinhas que eu falei por lá também. Bom, sem muita enrolação, porque eu separei bastante coisa. Eu vou falar primeiro de algumas informações e depois a gente vem totalmente pro visual dos personagens, que, bom, vai ser a minha parte favorita. Pra gente começar, eu tenho que explicar algumas informações para vocês que eu vi rolando na internet, então eu decidi trazer aqui pro meu vídeo também. A Migração à Extinção, esse jogo do abate, a primeira parte dessa terceira temporada, começou aí com 2 episódios, o episódio 48 e o 49, sendo lançado no dia 8 de janeiro. Semanalmente vai ser lançado mais 5 episódios, do episódio 50 ao 54, e depois uma pausa, porque vem um especial de recap no dia 19 de fevereiro. Logo em sequência, mais 5 episódios semanais ali do 55 ao 59, totalizando para essa primeira parte 13 episódios, ok? Eu acho isso bem interessante, porém eu não entendi um especial de recap no meio, vai ser interessante porque eu literalmente não lembro do que aconteceu nas temporadas passadas, por isso que o meu vídeo já ficou um pouquinho estranho, E essa complementação veio forte, ok? E uma coisa interessante da gente destacar aqui é que esses 3 episódios aparentemente é para cada uma das partes, totalizando a terceira temporada em 26 episódios, que no caso é 2 episódios a mais que as temporadas anteriores, ou seja, esse especial de recap e, um especial de recap na próxima parte, ou talvez um episódio especial na próxima parte de lutas, Quem sabe? E aqui vem uma das gafes que eu tenho que corrigir, é que não finaliza o anime nessa temporada, Uma das coisas que mais me complicou nessa temporada, nesse arco da migração à extinção, é que ele fica tão grande, e tão grande, que eu literalmente me perdi, É óbvio, eu também parei de acompanhar o mangá, e depois eu só fiquei sabendo do término do mangá. Então, pra mim, a migração à extinção era a parte final da obra, e por isso eu já tinha ali no meu imaginário que essa temporada finalizava a obra, mas agora eu percebo que não, vai ter muita história ainda para ser adaptada no anime. Claro, com isso vem novos personagens e novos visuais. Aí pelo GIF vocês estão vendo o Itadori e o Hakari, que são os meus personagens favoritos, e o visual deles está estilosíssimo, Aqui a gente já percebe que o Itadori já tá com um visual novo, Ao longo dessa temporada ele já trocou o visual, então aqui a gente vê que ele não tá mais com o uniforme dele tradicional da escola Jujutsu, e isso é muito interessante. E agora, de fato, a gente entra nos visuais, e eu separei os visuais em 2 partes. Os personagens que já apareceram nesses 2 episódios e os personagens que ainda não apareceram, mas que vão ser mostrados aí ao decorrer da obra, ok? E para começar, Itadori e Yuji, as mudanças do protagonista. E aqui fica bem interessante, porque não foi planejado, mas acabou que ele ficou do ladinho aqui dessa outra imagem. Então aqui a gente consegue ver claramente a mudança já do Itadori, Ele continua com um formato da parte superior bem semelhante, Vou até rabiscar aqui para deixar isso evidente, Que toda essa parte superior do traje dele continua na mesma forma, Ele continua aqui com o capuz clássico dele, Que foi adaptado para o uniforme dele da escola Jujutsu, continua aqui,
Outro ponto legal, a calça dele mudou bastante. Que do uniforme Jujutsu aqui a calça era bem mais larga e agora ela é bem mais modelada, né? Tem esse efeito aqui. E quem já assistiu os 2 episódios sabe que o Itadori ele faz muito parkour, ele se move muito. Então tem uma calça larga que é ajustada aqui no tornozelo, provavelmente na cintura também. A roupa dele você percebe que ela é toda ajustadinha, né? Isso é um ponto bem interessante que a gente não tinha antes, né? A calça dele era bem mais larga, bem mais solta. A jaqueta dele aqui assim também era bem mais solta. E isso é bem interessante da gente reparar aqui no pôster, que o visual do Itadori é oposto ao do Yuta, né? A calça aqui do Itadori é mais larga e a parte superior do Yuta também é mais larga. E o contrário também, né? A parte superior do Yuji é mais... como que eu posso explicar? É mais modelada ali no corpo dele. E a base do Yuta também é bem mais modelada ali no corpo dele. Eu acho isso bem interessante. Um detalhezinho visual entre os protas ali, né? Que eu acho legal de destacar aqui pra vocês num vídeo. E aí, a gente vem pro irmãozão aqui do Itadori, que sinceramente, eu gosto bastante do Chozo, tá? Vou ser sincero com vocês. Só que esse visual dele fica interessante até a canela. Depois que você vê todo esse traje branco e escuro desse roxo vinho, não sei que cor é essa, esse tom me complica bastante. Mas uma bota marrom, cara, nossa, isso aqui quebrou bastante pra mim. Porque uma das coisas que o pessoal mais fala pra mim é que eu não comento muito, né, de acessórios pra cabeça, chapéu, boné, esse tipo de coisa. E eu também não reparo muito no sapato, né. Mas agora em Jujutsu vai ser impossível não reparar isso, porque ó, o Yuji tá todo estiloso. Aí chega o Chozo, né, com esse visual mó estranho aqui. E aí depois vem o carrasco deles, né, que é o Naoya Zenin. E o visual do Naoya eu achei bem padronizado, né? Bem clássico, bem tranquilo. Eu gostaria de ver uma variação desse visual, né? A roupa interna dele, toda a parte branca, toda a parte clara, num tom escuro, né? E aí essa capa, esse kimono, haori, não sei dizer que tipo de traje é esse, mas num tom branco, né? Fazer esse contraste, inverter as cores assim, eu acho que ficaria um visual bem interessante também. Essa adaptação tá bem legal. Quero ver como vai ficar a adaptação do outro visual desse boneco, né? Aí eu quero ver. E agora sim a gente vem pro carrasco de todos os 3 aqui, né? Que quando o homem chegou, ele botou a pressão e todo mundo sentiu a chegada do amor, né? E o Yuta é um personagem que eu gosto bastante. Porém, ele tem um detalhe que me irritou muito acompanhando esses 2 episódios, que é o cadarço. Mano, a calça do Yuta presa por um cadarço, mano. Isso aqui, é sério, eu acho que é um detalhezinho bobo que eu percebo, né, por ser costureiro, mas foi uma coisa que roubou muito a minha experiência, sabe? Ver ele se movimentando, a luta dele ali e o cadarço lá, mano. Nossa senhora. Se fosse uma coisa mais discreta, né, uma amarração assim, ó, igual tá o Naoya, né? Seria bem interessante. Ou então se fosse uma coisa assim, ó, tipo o Itadori, que não aparece a cintura, né? Ia ser interessante também. Mas, cara, é um detalhezinho bobo, eu sei que é bobo, mas ficar vendo o cadarço ali é muito estranho. Me traz umas memórias de quando eu era mais novo, andava de skate, aí eu amarrava as bermudas, calça também com cadarço. Enfim, sei lá, é um visual meio estranho. Como eu falei, né? O visual dele é o oposto do Itadori. Então o Itadori tem a parte de baixo mais volumosa e a parte de cima mais contida, né? Aqui o Yuta é literalmente o oposto. Eu acho isso um detalhe muito interessante, mas a gente já destacou ali. E aqui a gente chega no Megumi. O Megumi é a mesma coisa do Chozo, tá? O visual dele tá interessante até o tornozelo, aí depois lasca uma bota aleatória. Inclusive, eu acho que seria bem mais interessante visualmente se essa bota do Megumi, falei tudo errado. Se a bota do Megumi tivesse no Chozo e a do Chozo tivesse no Megumi. Eu acho que ficaria um visual um pouquinho mais bacana. Agora, né, o melhor vem por último, o visual
das mais brabas, né? O visual da Maki e da Yuki. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adorei o visual da Maki. É de longe, assim, o visual mais interessante que eu vi até agora, né? E vou falar pra vocês, muito legal a composição visual dela, sabe? Eu achei muito interessante esses detalhezinhos da animação, né? De você ver essas dobrinhas da roupa e, ao mesmo tempo, ver como que foi muito bem desenhado, alinhado ao corpo dela, né? Nossa, o desenho, o desenho que eu fiz aqui todo torto. Mas enfim, eu acho que dá pra entender, né? Esses meus rabiscos tortos aqui. Que, cara, ficou muito bem adaptado, bem legal o visual dela. E o visual dela, eu acho que, junto com o do Itadori, é um dos que mais tem uma composição visual interessante, né? Não choca tanto de você ver o sapato, a calça, a parte superior, né? A capa, a camisa. Tá bem interessante, tá tudo no mesmo tom, né? Não tá uma coisa tão destoante que nem um sapato marrom com uma roupa toda escura, igual a do Megumi. E aí a gente vem pra Yuki, e o visual dela também é bem interessante, porém essa parte da cintura aqui do abdômen me travou um pouquinho, eu achei bem estranho essa faixa, né, esse espartilho, não sei, parece bastante uma faixa de ajustar a postura, sabe? Essa é a impressão que passou pra mim logo de cara. Mas o visual dela também é muito legal, bem básico, eu diria, né? Um padrãozinho ali bem legal, não tão básico que nem o do Megumi, né? O Megumi é literalmente só um uniforme, bem padrãozão básico, o cara parece um figurante, mas enfim, eu gostaria que o Megumi ele tivesse mais um visual mais apelativo, né? Mais característico, alguma coisa mais marcante pra ele, né? Tipo aqui o do Yuta, né? Por mais que eu critique ali o cadarço dele, o Yuta ele tem um uniforme branco, né? Isso é uma coisa que provavelmente muita gente sempre viu e nunca associou também, né? Mas o Yuta tá sempre de uniforme, né? E a parte superior dele ali é o mesmo uniforme, só que branco. E eu acho isso muito interessante porque eu falava isso com os meus amigos que assistem Jujutsu e eles paravam pra falar, mano, eu nunca reparei, o Yuta tá de uniforme. E né? Talvez isso surpreenda umas pessoas aí também, mas sim, o Yuta tá de uniforme, né, rapaziada? E agora a gente vem pro Gold, que vai salvar o estilo dessa rapaziada desse anime, que é o Hakari Kinji. Que eu não sei ao certo, né, falar pra vocês em qual episódio ele pode aparecer, mas eu sei que a aparição do cara vai ser braba. E, enfim, aqui, né, trouxe pra vocês um gif dele batendo cabeça aqui com o Yuji, e você já percebe que o cara tem um estilo ali, né? O cara vai vir based, um visual bem brabo. E, cara, eu acho que a introdução, né? A abertura entregou bastante do visual dele. Falo pra vocês com uma certa certeza, ele é um dos personagens mais estilosos que tem nessa obra, juntamente dela, da Kirara Hoshi, que, cara, olha o visual, que sensacional, né? Ela junto com a Yuki ali tem uns visuais mais diferenciados, assim, né? Bem interessante. Tô louco pra ver a junção desses dois aqui na obra. Eu acho que eles vão trazer um clima bem legal, um visual bem interessante. Aí, tô bem empolgado com isso. Agora a gente tem aqui um dos que não apareceram ainda, que vai ser bem legal, que é o Hiroma Higuruma. Só pelo visual do cara aqui, né? Advogado, juiz, eu não lembro agora ao certo qual a profissão dele, mas esse visual dele, esse terninho clássico dele, passa muito essa vibe, essa aura do personagem dele ser mais sério, dele ser concentrado, dele ser bem poderoso. E vai por mim, o cara é brabo mesmo. E agora chega o meu Nemesis, né, rapaziada? Todo mundo sabe que esse cara aqui é brabo, mas pra mim ele é um absurdo. O Takaba. Mano, esse cara naturalmente é o meu Nemesis, o comediante que anda meio vestido. E aí você tá aqui e me pergunta, Júnior, por que o Takaba é o seu Nemesis, né? A existência desse personagem me quebra, rapaziada. Por quê? Ó, quem já me acompanha já sabe o que tá vindo por aqui, né? Tem um Goku, a galera já sabe o que que é. A costura é para todos. Ninguém anda pelado por aí. Isso daí é uma das falas que eu mais trago aqui no canal, né? Pra explicar o porquê que eu sou um costureiro nerd. Mas aí a gente tem o Takaba, né? Ninguém anda pelado por aí, mas o cara anda meio vestido só, né?
Então, eu acho isso interessante demais. Cara, é um dos visual, com certeza é um dos visual mais ousado e interessante para um personagem, né? Tô empolgado para ver o Takaba aparecendo na obra. E aí a gente trouxe aqui para vocês, né, esses visuais aqui dos personagens. Eu trouxe esses ícones aqui, só dos personagens que já apareceram, né, os que eu achei mais interessante de comentar. Eu poderia ter trazido, não sei falar. Eu poderia ter mostrado também Tengen, mas eu achei meio tanto faz aquele visual, só apareceu bem no finalzinho, um visual todo branco, então, sei lá, eu decidi só não comentar, mas quem sabe aí nos próximos episódios, queria complementar mesmo o outro vídeo que eu fiz, que tava mais sem informação, né? Tava mais na base da emoção aquele vídeo lá. Agora eu trouxe um pouco mais de informação para vocês, mais do visual, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Faço aí o meu convite para você fazer parte da Nobreza. É bem difícil, na real, trazer um conteúdo de costura e ao mesmo tempo nerd aqui pro YouTube, mas é muito interessante mostrar essa parte para vocês dos visuais, ok? Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que toda semana eu tô trazendo um vídeo. Se você já é inscrito, lembra aí de curtir o vídeo, né? Se você gostou do conteúdo, que isso me ajuda demais. Se você não souber como o que comentar, comenta aí próximo ponto, que isso também ajuda no engajamento. Deixa a sua opinião, qual visual que você curtiu mais, qual que você não gostou, se você concorda com as minhas opiniões ali do visual dos personagens, se você discorda também. E claro, mais importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que vai ser muito legal. Fala pra eles que você conheceu aí um costureiro nerdola falando do visual dos personagens, ok? Agora na sua tela tá aparecendo um botãozinho para você se inscrever no canal e do lado um vídeo. Acho que eu vou deixar o Drip Geek para você conhecer um pouquinho mais desse meu conteúdo de um jeito divertido. Muitíssimo obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo ponto.